Seja muito bem-vinda mais uma vez ao canal Muda de Vida Mulher. Para você, mulher, mudar de vida. E, aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Tá esperando o quê? Já se inscreve aqui e compartilha com outras mulheres que também precisam de mudar de vida. Gente, tudo que é bom, a gente tem que compartilhar. Se é um livro bom, se é um filme bom, se é uma mentora boa, se é um tema bom, se você sabe que a pessoa precisa, por que não? Quanto custa a gente compartilhar, né? Então compartilha aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de trabalho, nos grupos de mães, nos grupos do prédio, enfim, tá cheio de mulher aí precisando. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito recorrente, que é um assunto. Aliás, vocês já pegaram o caderninho de vocês? Peguem o caderninho de vocês. Quem aí tem problema com o passado? Tem problema com o passado? Essa hoje é para você. Nós vamos falar das pessoas que não superam o passado e ficam sofrendo no passado. Aliás, o que é a ansiedade? Você sabe o que é a ansiedade? Gente, a ansiedade, ela é excesso de futuro. E a depressão é um excesso de passado. As duas são bem ruins. E o estresse? O que causa o estresse, gente? Você parar para pensar o que é? Por que as pessoas estão estressadas, vivem estressadas? É o excesso de presente, de coisas. Muitas coisas para fazer, muitas demandas, muita correria, né? O nosso dia a dia hoje. Por isso que é tão importante a gente planejar e a gente saber o que dedicar o nosso tempo, né? O nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem hoje, né? Aliás, a grande disputa de todo mundo é de atenção, é de um pouco de atenção. Por quê? Porque quando a pessoa está te dando atenção, ela está te dando o que tem de mais precioso, que é o tempo dela. E por isso que as pessoas ficam tão estressadas nessa loucura de querer fazer tantas coisas, dar conta de tantas coisas. E aí, quando você tá dando atenção para tudo, você não tá dando atenção para nada. Não é assim? É assim, gente. E aí, o que acontece, mas voltando aqui pro nosso tema principal, quando as pessoas não superam o passado, elas vivem, quer dizer, elas não vivem, né? Elas vivem apegadas ao passado, sofrendo um eterno sofrimento. E por que isso acontece, gente? Isso acontece porque a pessoa, quando a pessoa fica falando isso, né? Ah, porque a minha mãe fazia assim, a minha mãe fazia assado, não sei o quê. A pessoa tem uma necessidade de proteção e ela fica buscando essa proteção, né? Muitas vezes a mãe já morreu, já tem 50 anos, né? 30 anos, 20 anos e a pessoa segue falando daquilo dali. Né? E e esse apego, gente, ele é a mais absoluta certeza da infelicidade. Essa pessoa que vive presa, apegada ao passado. E o passado, gente, passou. O passado passou, ele terminou. E quando eu tô apegada ao passado, eu não me conformo que aquilo terminou e eu tô sempre trazendo de volta. E quando eu tô fazendo isso, o que eu tô deixando de fazer, né? Porque se eu tô escolhendo estar falando de alguma coisa, estar fazendo alguma coisa, eu estou tirando da minha frente a oportunidade de viver o que eu tenho hoje, o que é o meu presente. Eu tô vivendo o passado que já terminou, que não existe. Muitas vezes a pessoa até já morreu há muito tempo. E eu insisto de estar lá falando. E aí, o que eu estou me causando? Eu estou deixando de viver, eu estou sendo infeliz e eu estou desperdiçando as oportunidades que estão na minha frente. Por quê? Porque eu sigo falando do passado, falando de alguém do passado, falando da vida do passado. Geralmente, isso acontece, né, das pessoas falarem da mãe, do pai, do namorado. Ah, eu tinha um namorado, aquele lá em Barbacena, eu tinha um namorado quando eu tinha 2 anos de idade. 2 anos de idade, né, gente? Ah, mas eu tinha um namorado e a gente era muito feliz. E ele era o amor da minha vida. E blá, 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 blá.
Só que aí, quando você vai conversar com a pessoa, o relacionamento já terminou, já tem 10 anos. O cara já casou, já tem não sei quantos filhos, e a pessoa segue. Gente, isso é um martírio. Você está se torturando mesmo, tá? A palavra seria isso, você está se torturando. E pior do que você ficar se torturando, você está desperdiçando o que você tem de mais valioso, que é o que? O seu presente. E aí, como você está vivendo no passado, todas as coisas estão passando no seu futuro hoje e você não está vendo. Por quê? Porque você está com o olhar voltado para o passado, ao invés de estar com o olhar aqui no presente. Né? Porque nós deveríamos estar no presente, vivendo o presente, fazendo planos para o futuro, olhando para um futuro, mas vivendo aqui. Porque a única coisa que a gente tem de certo é o que? O presente, minha gente. E aí, eu trouxe aqui uma palavra para vocês da Bíblia mesmo, tá? Que é Isaías 43, 18. Que é: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Não vos lembreis das coisas passadas. Gente, é uma ordem, né? É uma ordem que a gente recebe. E eu não sou o que estou dizendo. Se você acredita, né, em Jesus, na Bíblia, tá lá na Bíblia. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quando ele diz não vos lembreis das coisas passadas, ele está dizendo de vez em quando você lembra das coisas passadas. Olha, de vez em quando você vai lá e volta no passado e veja lá o que aconteceu lá. Não, ele está dizendo não vos lembreis das coisas passadas. E quando ele diz esse não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, ele diz, né, que vai trazer coisa nova, que vai trazer o novo. Por quê, minha gente? Porque se eu não tenho espaço, se eu tô com isso daqui cheio de livros, eu não tenho como enfiar mais um livro aqui, eu preciso abrir espaço para colocar mais um livro ali. E isso é para nossa vida também. Se eu tenho um amor que está lá no passado, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, como é que eu vou abrir espaço para um novo amor aqui no presente? Não vai. Você está pedindo para ser infeliz. Se você quer ser infeliz, tá aí a receita da infelicidade. Viva no passado. Só que Jesus diz para você: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43, 18. E queridas, tem coisas que só Deus pode fazer. Tem muita coisa, né? Aliás, ele pode todas as coisas, né? Muitos milagres, muitas coisas grandiosas, só Deus pode fazer. Mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. Ele nos deu a capacidade para que a gente faça, para que a gente escolha. E nós temos que fazer. E essa daqui, não vos lembreis das coisas passadas, é uma dessas, que somos nós quem devemos escolher fazer. Somos nós quem devemos tomar essa ação de fazer isso, de não lembrar das coisas passadas. Ai, Denise, mas é porque... Você não entende. É porque é um caso muito especial, é porque não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, é porque a gente não sei o que, é porque... Ele não está dizendo que em casos X, Y ou Z é para você ficar se lembrando do passado. Ele diz, não vos lembreis das coisas passadas. Gente, a gente tem que ler, né, a Bíblia e trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. E quando ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, ele diz, não vos lembreis, esqueça, apague, arranca essa página, queima e joga fora. É isso. Mas é porque eu não consigo. Como é que você vai começar? Você vai começar dizendo que se você tem raiva, né? Se for por alguma coisa que a pessoa lhe fez, abra, pronuncie para o mundo, né? Não precisa ir para ninguém. Você pode estar no seu quarto e dizer, eu perdoo fulano de tal. Ele fez isso, aquilo comigo. Se foi seu marido que lhe deixou com os filhos, né? Os filhos passando fome, enfim. Pois eu perdoo fulano de tal. Eu quero que ele seja muito feliz, próspero. Por quê? Porque é o que eu desejo para mim. E eu não posso querer ser feliz desejando que o outro seja infeliz. Porque quando eu estou desejando que o outro seja infeliz, que o outro esteja na miséria, que o outro é o que eu estou me desejando também. É o que vai vir para mim também. Então, o que eu desejo? Perdoo, quero que ele seja muito feliz. Não precisa ficar perto de mim, mas ele pode ser muito feliz lá onde ele quiser, como ele
quiser, né, e abençoe, gente, abençoe. Por quê? Porque quando eu abençoo o outro, eu também sou abençoada, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, você vai pronunciar, dizer, liberar o perdão. O perdão, gente, é uma coisa, é uma ação que começa na gente, e a gente fala, pronuncia. Se for uma coisa mais difícil, você pode escrever também uma carta e simbolicamente depois queimar, entregando para Deus, né? Você entrega, olha assim, eu estou te entregando aqui essa pessoa fulana de tal, que me fez muito mal, não sei o que, mas hoje eu sou uma pessoa que estou em Deus, me melhorando, me conhecendo e eu quero melhorar de vida, eu quero progredir, eu quero ser livre e eu quero que essa pessoa também seja livre. Então você liberta essa pessoa. Você não precisa ir lá, se ajoelhar, dizer que perdoa, nada disso, né? Mas você escreve e perdoa de coração. E vá, cada vez que você tentar lembrar, que você for lembrando dessa historinha de novo, você volta, você lembra disso aqui. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Você volta nisso daqui toda vez e repete de novo. A mesma coisa. Você esqueceu, que você perdoou, repete, até que você realmente resolva. Essa é a primeira ação que você pode tomar, a primeira, tá? A segunda coisa que você pode fazer é, cada vez que você tiver essas ideias, se for demais, né, nos seus pensamentos, que você criar um hobby, criar um novo trabalho, descobrir, procurar o seu propósito no mundo. Porque quando a gente tem um propósito, gente, a vida da gente fica tão mais fácil, mas tão mais fácil. Por quê? Porque quando a gente ama muito o que faz, a gente vive lendo, a gente vive buscando mais e não tem tempo para essas coisas, sabe? Essas coisas ruins na vida da gente. E minha gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Jesus está pedindo para você, não vos lembreis das coisas passadas, você sabe quem é que fica te lembrando do passado? Você acha que é Deus? Você acha que ele fica todo tempo aí te trazendo, ó, o passado, ó, o que o fulaninho fez com você, lembra disso, ele te abandonou, é isso que todos os homens fazem. Você acha que é Deus que fica falando isso pra você? Não é não, minha gente. É obra de quem? E obra de quem? Não é obra de Deus, não. Tá? Então pensei nisso. Cada vez que vocês ficarem escutando essa história, lembrando do passado, voltando toda hora, pensem nisso. O que Deus diz para vocês? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Gente, estou procurando aqui que eu vou pegar uma Bíblia, tá? Que eu acho bem importante a gente ler essa passagem. Muito importante para fechar esse negócio de uma vez por todas, para a gente viver no presente. Vamos ver se eu consigo aqui. 18. Cheguei aqui, gente. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, gente. É porque cada Bíblia, né, tem uma traduçãozinha, ela muda um pouquinho, mas é a mesma coisa. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Em seguida, gente, o 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Olha o que ele diz. Quando você esquece o teu passado, ele vai fazer uma coisa nova. Ah, é porque Deus não faz nada na minha vida. Ele não escuta mais. Será? Será que é ele que não te escuta? Será que é você que não escuta ele? De novo, gente, Deus faz o impossível, mas você tem que fazer o que é possível. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Consegue, porque todos nós conseguimos. Deus nos deu, né, o livre-arbítrio e a gente tem tudo o que precisa para fazermos a nossa parte. Você não faz se não quiser, tá? Mas você consegue. Eu confio em você, eu acredito em você, você consegue. Então, o que ele diz? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? E aí, quem diz que a vida não é nada acontece, que não tem sorte, que não nada dá certo, que é culpa de governo, que é culpa do partido, que é culpa do marido, que é culpa... A culpa é sua. Tá? Com amor, a culpa é sua. E por que a gente tem que assumir essa culpa? A gente tem que assumir essa culpa porque quando eu assumo essa culpa, eu trago essa responsabilidade para mim, eu começo a ser o quê? Protagonista. Eu começo a ser dona na minha vida. Eu começo a ser dona dos meus resultados. E aí Deus vem e faz o quê? Uma coisa nova. Você não a reconhece? Ela já está surgindo. Só que você não está vendo. Por quê? Porque você está lá no passado. 15 anos atrás. Ah, porque lá em Barbacena, 15 anos atrás, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Aí Deus não está fazendo nada. Só que Deus segue fazendo. Só que você está com a venda nos olhos. Está com o óculos embaçado. Está com o vidro sujo. Sabe a lente quando está toda suja? É isso.
E quem é que tem que fazer isso? É Jesus? Não, não é. Ele já disse para você. Não. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Aí ele segue, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, ele vai abrir um riacho no deserto, no seco. Imagine aí. É possível? Pra gente não, mas pra Deus é totalmente possível. E é esse o trabalho de Deus. O trabalho de Deus é esse. É fazer o quê? O impossível. E quem faz o possível, Denise? Somos nós. Nós estamos aqui para fazer o possível. E o que é fazer esse possível? Tomar a nossa responsabilidade. Responsabilidade de quê? De sermos felizes, gente. Nós estamos aqui para sermos felizes. Nós não estamos aqui para viver infeliz. Nós não estamos aqui para ficarmos nos culpando. Nós não estamos aqui para ter uma vida meia boca. Nós não estamos aqui para viver em relacionamentos tóxicos. Não, nós estamos aqui para sermos felizes. E para quem? Porque ainda tem essa outra pessoa, né? Que vive se culpando pelo que fez. Também há 30, 40, 50, 60 anos. Ou seja, a pessoa passou a vida inteira, ela não viveu, perdeu a vida inteira. Se culpando porque fez não sei o que quando tinha não sei quantos anos de idade. Para você que vive assim, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que Jesus morreu na cruz. E por que ele morreu na cruz? O que ele fez lá na cruz? Eu trouxe outra palavrinha para essa, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho. Isaías também. 53, 61. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Não foi isso? Não foi isso que a gente escutou a vida inteira? Que a gente escuta a vida inteira. Vamos ver aqui. 53, 6. Isaías também, tá, gente? Se alguém quiser acompanhar, 53, 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Foi da vontade do Senhor a ter feito a vida dele pela culpa da gente. Ou seja, minha gente, ele pagou os nossos pecados. E se Jesus pagou os nossos pecados, por que na terra a pessoa vive se chicoteando? Vive se culpando todos os dias. Vocês acham que Jesus quer isso para a sua vida? De verdade. Eu chamo vocês assim para parar nesse momento e fazer essa reflexão. Se você acha que está aqui para ser infeliz, para viver contando as moedinhas, faltando todo dia, não é. Você está aqui para ter uma vida plena e abundante. Mas você tem que fazer a sua parte. E qual que é a sua parte? Não vos lembreis das coisas do passado, nem considereis as antigas. Quando você faz isso, o que Deus vem e faz? Uma obra nova. Faz o quê? Um riacho no deserto. Que dirá resolver esses probleminhas que a gente tem. Né? Então, o que nos falta, gente? É fé. Falta fé e falta a gente seguir mesmo. Porque a gente vive nesse negócio, esse tanto de coisa
escutando esse barulhão que a gente vive. Por isso que eu te convido tanto, né? Fazer uma oração todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. 5 minutos. 5 minutos, será que você tem 5 minutos? Nas 24 horas, você deixa 23 horas, 55 minutos pra você fazer o que quiser, mas tira 5 minutinhos no dia. 5 minutinhos. Pra você, né, manter essa conexão com a água viva. Que a sua vida vai mudar, gente, assim, ó. E muda mesmo, sabe? Impressionante como muda. Então, a morte de Jesus, gente, foi um sacrifício, foi uma troca. Ele deu a vida dele pagando os nossos pecados. Então, de uma vez por todas, eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Se perdoe. Se você vive se culpando de qualquer coisa, se perdoe. Passado passou. Não vos lembrei das coisas passadas. Olhe daqui pra frente. Viva hoje. Olhando para o futuro, fazendo planos para o futuro, mas vivendo hoje. E, gente, existir é diferente de viver. O que é viver? Eu até fui pegar essa definição. Viver é ter vida, estar com vida, aproveitar a vida no que ela tem de melhor. É ter e fazer o propósito divino. Entende? É por isso que eu não canso de falar, gente. Desculpa. Se você não sabe qual é o teu propósito, descubra o seu propósito. Se eu pudesse dar uma coisa, né? Você pode dar uma coisa a todas as pessoas do mundo. O que você quer dar? Que ela descubra o propósito dela. E é sempre muito óbvio o propósito. Só que às vezes a pessoa tá ali, né? Com aquela lente imunda. Né, com aquela lente ou com muito grau ou com pouco grau e a pessoa não consegue ver, mas tá sempre ali na frente. Porque uma vez que você descubra o seu propósito divino, você vai viver. Não tem como você não viver, tá? Gente, uma outra coisa que eu quero falar com vocês é que é o seguinte, tem um monte de gente por aí vivendo em ansiedade, né? Ansioso, vive ansiedade. Um desespero. O que é a ansiedade mesmo? É excesso de futuro. E a pessoa vive ansiosa, vive desesperada. Gente, é muito ruim. É uma energia muito ruim essa do desespero, desse... Tô morrendo. Quanto mais desesperada você fica, você vai perdendo a lucidez. Você vai ficando mais longe, quanto mais ansiosa, quanto mais desesperada, você vai ficando perdendo a coerência das coisas. E todo o seu corpo vai causando estresse, vai sendo afetado diretamente. Vocês já ouviram falar a história de uma mulher, fulana de tal, vou dar o nome, tá? A Mariana. A Mariana era louca pra engravidar, já fez todos, já é casada há 10 anos, fez todos os exames. Mas a Mariana não engravida, não tem problema nenhum. Mariana não tem nenhum problema, nem ela nem o marido, já fez todos e não consegue engravidar, desesperada. Exames, mais exames, remédio, não sei o que, não consegue engravidar. Por quê? Aquele desespero, aquela ansiedade vai alterando todo o corpo da pessoa. E altera mesmo, gente, altera de verdade. O estresse, gente, é o que o pessoal fala, é o mal do século. O estresse tem a capacidade de alterar todo o nosso corpo, inclusive o nosso cérebro, as funções cerebrais. Eu acho que nem precisa ser dito, mas eu vou dizer. Altera tudo. Inclusive pode impedir também de ter filho. E aí o que acontece? Um determinado dia a Mariana deixa pra lá, sabe uma coisa? Deixa pra lá. Não vou mais desistir de ter filho, já tô com 42 anos, 43 anos, não vou mais ter filho. Quando ela desiste de ter filho, o que acontece com a Mariana? Ela engravida. Alguém conhece uma história dessa? Eu conheço algumas. Uma outra coisa que acontece, que ela é rara, mas acontece muito, gente que fez exames, às vezes a pessoa tem algum problema, alguma coisa, não, realmente tem, às vezes endometriose, né, tem um problema aqui, não vou conseguir me engravidar, não sei o quê. Aí a pessoa decide, vou saber uma coisa, já que eu não consigo ficar grávida mesmo, já tá uns 10 anos tentando, vou adotar uma criança. Aí a pessoa se abre, adota uma criança. Gente, eu conheço 3 pessoas que aconteceu isso. Ela adotou uma criança. Quando ela adotou a criança, ela pegou um bebê. O bebê acho que tinha uns 4, 5 meses mais ou menos. Com 2 meses ela engravidou. Olha que interessante, minha gente. Ela engravidou. Sendo que ela teve a vida inteira, ficou 10 anos casada e ela não engravidava. Ela engravidou com 6 meses. Quando ela estava com o bebê com 6 meses, o bebê dela tinha 6 meses, tinha 2 meses que ela tinha pego, ela engravidou. Ou seja, com 1 ano e meio ela estava com 2 bebês. E por que isso acontece? Por que vocês acham que isso acontece? Porque a pessoa relaxou.
A pessoa saiu da ansiedade, saiu do desespero. Por isso que é tão importante a gente ter esse autoconhecimento e aprender a se controlar, aprender a governar a nossa vida, minha gente. É isso. Em outras palavras, é isso que a gente precisa fazer. O quê? Ser responsável pela nossa vida. Ser de fato responsável pela nossa vida. Pela nossa felicidade. É isso que Deus quer. É isso que Jesus quer. Que a gente seja feliz. Verdadeiramente feliz. Tá? Não é catando migalha. Não é... né? Tem gente que tem uma história que diz assim que a pessoa vive ali catando as migalhinhas do chão, né? Catando... aquelas moedinhas, aqueles farelinhos de comida, e aí quando Deus tem um banquete, com tudo em cima, só que a pessoa tá com o olhar para baixo, ela sequer muda o olhar, porque se ela olhar para cima, tá lá o banquetezão pronto, mas ela tá com a vista assim, ó, igual os burrinhos que andam com a vista assim, a mesma coisa. Enquanto você tá assim, você só vai ver assim, mas se ela mudar o ângulo, já muda tudo. E tem muita gente que tá assim, agarrada com as migalhas, achando que as migalhas são a grande coisa da vida dela, quando Deus está querendo o quê? Esqueça o passado, que eu já estou fazendo obra nova. Não reconhecem? Vou fazer um riacho no deserto, no erro. Não tem nada, eu vou botar o quê? Um riacho na sua vida. Tá? Então pega essa palavra de uma vez por todas, assuma a sua responsabilidade e seja feliz. Tá? Gente, e voltando a essa questão, né, das mulheres que queriam engravidar, que não conseguiam engravidar. Sabe por quê? Porque não tem fé. Tá na Bíblia também, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tem até um vídeo, gente, no Instagram, se você quiser ver lá no Instagram, eu tenho um videozinho, eu fiz um videozinho com um grão de mostarda. Eu vou até fazer de novo. Esse vídeo é muito, muito bom, minha gente. Um grão de mostarda, tamanho do grão de... Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover uma montanha. A gente tem fé? Claro que não, né? Por quê? Porque a gente desconecta. A gente desconecta de Deus, né? A gente vive nesse barulhão que a gente vive. Da televisão, da internet, né? Correndo por coisa nenhuma, muitas vezes. Por isso que a gente precisa fazer um planejamento, entender o que merece a nossa atenção. Ter um plano, porque se eu tenho um plano, eu consigo alinhar os meus, né, cada dia para alinhando para minha grande meta, meu grande objetivo, os meus objetivos, minha grande meta. E aí eu vou quebrando em pequenos pedaços até chegar ali aonde eu quero chegar. Entende? Porque a dúvida, quando eu duvido, quando eu acho que não vai acontecer, quando os meus sonhos são tão grandes que eu não tenho coragem de abrir a boca de pronunciar, não acontece. Que é o que acontece o quê? Com essas mulheres que queriam engravidar e que nunca engravidavam. Né? Aí tem uma mulher lá de 50 anos que ficou grávida, menina nasceu normalzinho, tudo normal. Sabe por quê, gente? Porque a dúvida, ela é o oposto da fé. Quem tem fé não tem dúvida. Ou você tem fé ou tem dúvida. O que você escolhe? Fé ou dúvida? Porque quando eu acredito, quando eu sei, né, que Deus é o Deus do impossível e que eu faço a minha parte, não tem erro. Não tem erro. Tá? E minha gente, né, lembra daquela história também, que o morno é vomitado. Né? O morno é vomitado. Não adianta a gente querendo ficar ali em cima do muro, né? E o morno é vomitado. Que é aqueles, né? Os que estão em cima do muro, né? Porque não lembro, eu até já contei essa história, mas agora eu esqueci exatamente a história toda, mas basicamente é assim, né? Tá lá a pessoa em cima do muro e o encardido tá lá e tá calado, né? E o cara vira com ele. E os anjos do outro lado te chamando, vem, passa pra cá, venha pra cá, venha pra cá. E o encardido lá só calado. E aí ele pergunta, mas por que você não tá me chamando? Aí ele falou, porque você já é meu, né? Porque você tá indeciso, se tem a dúvida, entende? Por isso que, de novo, é tão importante a gente descobrir qual é o nosso propósito. Porque se você souber qual é o teu propósito, não tem dúvida. Tudo tem um tempo de luto. Muitas vezes a pessoa termina um namoro e aí fica naquele desespero, né?
cai nas festas, né? Desespero de novo, né? Cai nas festas, e aí fica com um, fica com o outro. Ela não viveu o luto, porque você precisa de um tempo para, né, cortar a ligação, cortar os vínculos com aquela pessoa, e é normal que seja assim. Quando alguém morre, a mesma coisa, a gente leva algum tempo para superar, né, para entender que aquela pessoa, né, estava aqui, mas que hoje não está mais, e que, né, partiu para um outro, né, tá lá junto, quem acredita, né, em Deus, o católico acredita, tá lá junto de Deus. E essa pessoa que se foi, ela deixa o quê? Saudade, porque saudade é de uma coisa boa que você teve. Eu tive, né, esse momento muito bom, fui muito feliz. E é normal ter saudade. Não é normal eu viver apegado ao passado. Isso não é normal. Né? Porque eu tenho que entender o que é que está acontecendo hoje. Então, viva, né, deixa um tempo para o luto e vá superando, né, pouco a pouco ali o que tem que ser feito. Mas entenda que é diferente. Uma coisa é ter uma saudade saudável, e outra coisa é ter o apego, que a pessoa fica direta, recorrentemente falando daquilo ali, vivendo aquilo ali. E, gente, vocês sabem que já fizeram um exame, um teste, que cada vez que eu conto uma história, mesmo do passado, é como se eu estivesse vivenciando tudo de novo. No cérebro da gente, né, eu não sei os termos exatos, mas assim, acende, é como se eu estivesse vivenciando tudo aquilo de novo. Por isso que a falta de perdão, ele vai corroendo a gente. Por quê? Porque eu não perdoo, e aí eu fico lembrando daquilo ali, eu fico remoendo aquilo ali, e vai comendo a pessoa todinha. É a mesma coisa. Quando você fica, né, que sofre uma história no passado, e você fica contando, então pare de falar. Evite falar. Profetize que você vai superar, que você vai perdoar, que você vai, só coisa boa. E o ruim, lembrem quem é que tá falando o ruim na cabeça de vocês. Não é Deus, não. Tá? Não é Deus. E olha, não se submetam, gente. Tem gente, eu observei isso desde muito cedo, né? Na minha adolescência eu via, tinha amigas minhas que estavam sempre namorando. Eu ficava sem namorado e eu achava aquilo super estranho. Porque eu já tive poucos namorados, mas meus namoros sempre foram mais longos. Porque eu sempre vivi muito bem na minha companhia. Então, para eu ficar com alguém é porque tinha que ser alguém que valesse a pena, alguém que agregasse realmente, que fizesse, né, a diferença na minha vida, no meu dia a dia. Quando eu sentia que não era um relacionamento bom, não tem porquê. Por quê? Porque tem gente que vive num relacionamento tóxico, vive apanhando, se fazendo mal, mas a pessoa não deixa pra não ficar sozinha. Porque eu não posso ficar sozinha. Você pode ficar sozinha. Né? Deus está fazendo o novo na sua vida. Não a reconhecem? Só que ele só pode fazer o novo na sua vida quando você esquecer o passado. Apagar o passado. O que é esquecer? Apagar, rasgar, queimar. Joga fora. Arranca a folha e joga fora. De uma vez por todas, tá? E olha, eu quero fazer um pedido a vocês, por favor. Primeiro, obrigada por ter ficado aqui até o final. Mas eu quero saber mais de vocês. O que mais que vocês querem ver aqui? Que outros assuntos vocês querem que a gente converse aqui um pouco? Tá? Me fala aqui nos comentários. Eu vou amar saber que assuntos são esses que vocês gostariam de ver aqui, que vocês gostariam de saber mais. E mais uma vez, né, por favor, compartilhem, gente. Quando eu compartilho, quando eu abençoo a vida dos outros, né, outras pessoas. Imagina quantas pessoas, gente, eu conheço mais muita gente que vive presa ao passado, que vive falando do passado. E não chego mais nem perto, não chego mais perto, né? Você é minha amiga, vive falando do passado e nunca mais eu te procurei. Pega a dica, que é pra você. Tá? E vive preso ao passado. Eu não quero. Não tem sentido nenhum. Eu ficar escutando a mesma coisa, como diz em inglês, over and over and over again. Não. Não, obrigada. Não preciso disso. E nem você. Tá? Então, agradeço a vocês. Compartilhem com as amigas que vivem falando do passado. Né? Compartilhem. Agradeço demais. É muito importante pra gente. Tá? Um beijo e até a próxima.